Tá. Então, vamos aqui. Não sou da área de direito previdenciário, mas o objetivo era realmente a gente estar divulgando e você falando da importância Sim. aqui, né, das mudanças que estiver dentro do direito previdenciário. Então, eu vou tocar aqui a live, tá? E Tá. gostaria, antes de começar, só para agradecer o doutor Leonardo. Então, ele nos doou aí 2 livros, né, 2 tratados de direito previdenciário, também disponibilizou para todos os advogados daqui de Maringá um curso rápido que ele fez, está na internet, nós divulgamos também, falando das novidades né, sobre o direito previdenciário, e nós Isso. estamos nessa campanha, na Rifa do Bem, e para arrecadar fundos e com isso a gente poder ajudar um pouco mais nessa época de pandemia. Então, doutor Leonardo, muito obrigado. Doutor Leonardo é juiz federal, ele sempre está aqui prestigiando, já é conhecido aqui em Maringá e sempre nos atende com excelentes palestras e ensinamentos. Então, passo a palavra, doutor. Doutora Ana Cláudia, então é um prazer conversar com a senhora. Eu já tinha dito com a doutora Sheila e repito, parabéns pela iniciativa dessa campanha tão bacana, tão importante nesse momento difícil, né, que a gente está vivendo e que a gente precisa espalhar de qualquer forma essa corrente do bem. Eu acho que nós, da área do direito, podemos sim contribuir. Eu realmente agradeço poder participar desse projeto e parabenizo pela atitude que foi sensacional. Divulguei nas minhas redes sociais, divulguei também no meu grupo de juízes, de colegas juízes, e todos foram unânimes em falar que a ideia foi muito bacana e que vão se espelhar para tentar, de alguma forma, fazer ações como essa. Então, parabéns e me coloco sempre aí à disposição. Bom, doutora, nós nos propusemos a falar nessa live de uma forma bem tranquila a respeito do benefício do momento, né, em razão da pandemia do Covid-19, que é o auxílio emergencial, popularmente chamado de Corona Voucher, né? Então, esse benefício, ele foi criado, só para contextualizar, né? E é muito bacana, doutora, a gente conversar com alguém que não é da área do previdenciário, porque se no final entender o que eu falei, já é um bom feedback. Já ótimo, né? já ótimo. Mas eu tenho umas colinhas aqui, vou fazer umas perguntinhas também. Não vai ser tão fácil assim, não. Legal. Mas vai ser muito bom, doutor. As pessoas estão ansiosas nesse momento, né? Entender um pouco mais, né, desses requisitos para concessão desse auxílio. Enfim, é muito importante tudo isso para a gente. Sim, então, para contextualizar, doutora Ana Cláudia, esse benefício ele foi criado em razão das consequências drásticas que foram trazidas pela Covid-19, pela pandemia. Principalmente afetou os trabalhadores informais e aqueles que estão desempregados, né? Porque o que aconteceu com essas pessoas? Aqueles autônomos que tinham seus comércios, muitos tiveram que fechar as portas, não puderam abrir em razão do isolamento social. Algumas cidades até hoje estão passando agora por um período de lockdown. É claro que está tendo uma abertura, ainda um tanto quanto criticada em alguns locais, mas muitas pessoas não conseguiram trabalhar, não conseguiram ter a sua renda mensal, né, pelo menos naquele patamar que estavam mais acostumados. Muitos empregados perderam, inclusive, os seus empregos. Outros tiveram a suspensão do contrato de trabalho, com a redução dos salários e da jornada. Então, é um período de crise mundial. Então, isso não afetou só o Brasil, afetou vários países, como os Estados Unidos, Itália, Espanha. Eu estava em Portugal em fevereiro desse ano. Então, eu tive sorte de conseguir retornar antes de ter esse fechamento das fronteiras, né? Então, Portugal, dos países da Europa, foi o que menos teve impacto, né? Países como Espanha, a vizinha Espanha teve muitos problemas, Itália também. Então, afetou o mundo inteiro. Para compensar esse estado de vulnerabilidade social que essas pessoas se encontraram, principalmente os trabalhadores informais, os autônomos e os desempregados, é que foi criado esse benefício popularmente conhecido como Corona Voucher.
Então, apesar da importância da lei que criou, e a lei que criou foi a 13982, foi uma lei muito importante que criou esse benefício, garantindo o pagamento de R$ 600, desde que se preencham alguns requisitos, né, que nós vamos até falar sobre eles. Então, essa foi o mote, esse foi o contexto social, econômico, político e jurídico em que se criou esse benefício. Ele tem a natureza jurídica de um benefício assistencial temporário. Isso quer dizer que ele não precisa de contribuição, né? Ele não é um benefício previdenciário. E ele vai ser pago qualquer um que precisar, independente de estar contribuindo, se alguma vez trabalhou, vai ter o direito desde que atenda os requisitos da lei. Isso, preencher os requisitos, e é uma pergunta que sempre me fazem os alunos: professor, aquele segurado está em atraso com as contribuições, o MEI não está pagando, ou ele nunca contribuiu, vai ter direito ao benefício? Vai, desde que preenchidos os requisitos que nós vamos falar, e que esteja em situação de vulnerabilidade social, né? Vai receber por 3 meses a cota de R$ 600, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo, né? Então, em linhas gerais, para contextualizar, esse é o Corona Voucher, o auxílio emergencial. E só fazendo aqui uma interrupção, que acho que é uma coisa importante, a pessoa, para que ela consiga esses auxílios, ela pode ir sozinha, ela vai dar entrada nos papéis, documentos, atendendo esses requisitos, não precisa, nesse momento, de colaboração de qualquer advogado, né, doutor? Isso, não precisa. A ideia é que a pessoa vá sozinha, né? Isso, a ideia é que ela requeira o benefício sozinha. Ela pode fazer isso por 2 canais. A Caixa Econômica Federal, ela tem um site, que é o caixa.auxilio.gov.br, ou o aplicativo Auxílio Emergencial, que você pode baixar no seu celular. E aí a própria pessoa faz o que a gente chama da autodeclaração. Vai declarar os seus dados e vai colocar, responder as perguntas que o próprio aplicativo vai fazer, como o número de pessoas na família, a renda familiar e todas aquelas questões. Nesse primeiro momento, doutora, não precisa de advogado, até porque a ideia é desburocratizar, para que ele possa receber o benefício da forma mais ágil. A grande questão, e por isso que é o título da nossa live, que é judicialização do auxílio emergencial. Por que judicialização? Porque, infelizmente, essa lei ela tem algumas críticas doutrinárias. Eu já escrevi um artigo a respeito, já falei sobre isso até em alguns outros vídeos e lives também. Então, essas críticas, que a gente vai falar algumas delas aqui, acabam desaguando em ações no Poder Judiciário. Por isso, infelizmente, esse fenômeno da judicialização dessa matéria. Mas para requerer o benefício, não há necessidade de advogado, qualquer pessoa pode fazer. É claro que eu fiz, como a doutora falou, esse curso gratuito sobre o auxílio emergencial, de 1 hora e 12 minutos de duração, que é importante que os advogados possam tomar conhecimento para entrar com as ações, se preciso for, ou para espalhar essa corrente do bem e orientar esses beneficiários que queiram ingressar com pedido administrativo nessas plataformas da Caixa Econômica. Ajudar nesse momento difícil dessas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, né, doutor? Acho que essa é a coisa mais importante que nós temos agora. Isso, eu acho que essa é a ideia, e imbuído nesse espírito é que eu fiz questão de fazer esse curso, né, gratuito, que a doutora divulgou. Eu agradeço para os advogados, porque eu acho que a melhor forma da gente poder também ajudar é transmitindo conhecimento, né, sobre aquelas questões. Então, muitas pessoas ficam com muitas dúvidas. Eu tenho recebido várias dúvidas por direct no Instagram, então é muito importante que a gente possa, de alguma forma, poder ajudar essas pessoas. Isso sim, é muito importante mesmo, porque é através dessa ajuda que nós vamos conseguir atingir o maior número de pessoas, né? Exato. Mas o senhor disse que tem algumas situações que ela tem dado problema. E quais são essas situações, doutor? Isso. O que eu vou falar inicialmente são os requisitos do benefício, né? Só para quem está nos ouvindo ter uma noção, os requisitos são 2 grupos, os requisitos cumulativos, que eu chamo, e alternativos. Os cumulativos são aqueles que você precisa preencher todos, para preencher e para ter direito ao benefício. E quais são esses requisitos cumulativos?
você tem que ter uma idade de 18 anos, salvo as mães adolescentes, não pode ter emprego formal ativo, e a própria lei diz o que é emprego formal, é aquele que é empregado nos termos da CLT ou é agente público, então você não pode ser empregado nos termos da CLT nem ser agente público. O terceiro requisito cumulativo é você não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial, nem seguro-desemprego, nem qualquer tipo de transferência de renda federal, salvo o Bolsa Família. Então, quem recebe aposentadoria, auxílio-acidente, auxílio-doença, BCP-LOAS, não tem direito ao Corona Voucher. E o quarto requisito é o requisito da renda familiar per capita, que tem que ser de até meio salário mínimo, que é R$ 522,50, ou a renda familiar total tem que ser de até 3 salários mínimos, que dá até 3.135. Então, a ideia da lei é que você pega todas as pessoas que moram no mesmo domicílio, que fazem parte daquela família, pega os rendimentos brutos de todas aquelas pessoas, divide pelo número de componentes. E aí você vai ter a renda per capita, que tem que ser até meio salário mínimo, ou a renda total daquele grupo familiar, até 3 salários mínimos. E o quinto requisito, também de renda familiar, é que no ano de 2018, ou seja, há 2 anos atrás, tem que ter rendimentos tributáveis declarados do imposto de renda de até R$ 28.559,70, que é a isenção do imposto de renda. Certo. Então, tem que preencher todos esses requisitos. E os requisitos alternativos, basta preencher um deles, que se refere à qualidade do beneficiário. Então, ele pode ser um MEI, um microempreendedor individual, que é aquele empresário que exerce a sua atividade como pessoa jurídica. Certo. Destacando que esse MEI, doutora, pode ser tanto MEI urbano quanto rural. O rural foi criado em 2016 e implementado em 2018 porque teve um período de vacatio legis. O outro requisito do alternativo é se ele for um contribuinte individual facultativo, e aqui a própria lei diz que pode tanto ser aquele que contribui com a alíquota cheia, que é aquela alíquota de 20% sobre o salário de contribuição, ou a alíquota reduzida de 11%. E o terceiro requisito alternativo é se for um trabalhador informal, pode ser autônomo ou desempregado, de qualquer natureza. E aqui uma inclusão que foi feita pelo Senado na lei foi incluir o trabalhador empregado na condição de intermitente, desde que inativo. O empregado intermitente foi aquele que foi criado lá na reforma trabalhista, a reforma trabalhista de 2017, e é aquele que alterna aqueles períodos de atividade e inatividade. Né? Então, como por exemplo um garçom que trabalha numa empresa de eventos, né? Ele só vai trabalhar se tiver o evento propriamente dito. Então, se ele tiver em situação de inatividade, mesmo ele tendo esse contrato de trabalho, ele vai ter direito, sim, ao benefício se ele preencher os demais requisitos da renda. Certo. E aí, respondendo à sua pergunta, aquela questão dos problemas, né? O que eu coloco aqui de um problema que eu vejo e que pode, sim, doutora, ser alvo de judicialização, né? Essa renda de 2018, essa renda de 2 anos atrás, ela é constitucional? Ela é legítima? Eu já me manifestei sobre isso, eu falei isso no curso que eu gravei na JusVox, eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive. E o que eu defendo? Depois você pode disponibilizar para a gente também divulgar esse artigo. Claro, o artigo está numa coluna que eu escrevo, que é a coluna do professor Cacau, que é no site da JusVox, que é o www.jusvox.com.br. Está lá gratuito, disponível para todos, mas eu encaminho também para a doutora, para a divulgação. Então, nesse artigo, eu defendo a seguinte tese. Esse dispositivo é constitucional, mas ele necessita, doutora, daquilo que a gente chama, né, na linguagem constitucional, de interpretação conforme a Constituição. Né? Por quê? Porque, como a gente havia falado, por isso que eu gosto de fazer esse preâmbulo, né, essa introdução, para que a gente possa entender, a gente tem que fazer uma interpretação finalística e teleológica. Qual é a finalidade desse benefício? É proteger pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, quando a lei traz esse requisito de 2018, da renda de 2 anos atrás, é justamente evitar que pessoas que receberam muito há 2 anos atrás e que tenham uma poupança, que tenham como sobreviver, não estão em situação de vulnerabilidade social. O grande problema, doutor, é que a gente pode ter situações de uma pessoa
que, há 2 anos atrás, ela recebeu R$ 2.400 por mês, vamos supor. Uhum. R$ 2.400 por mês já passa da isenção do imposto de renda, já passa de R$ 28.559,70 no ano. Isso. Ocorre que, vamos pensar que essa pessoa, há 6 meses atrás, ela perdeu o emprego e está desempregada. E já não está mais recebendo, quando veio a pandemia, o seguro-desemprego. O que vai acontecer? Ela não vai ter direito ao Corona Voucher nos termos da lei. Por quê? Ela preencheu todos os requisitos, salvo esse último, porque há 2 anos atrás ela declarou no imposto de renda um valor um pouco acima dos R$ 28.559,70. Então, me parece que, nesse caso, há uma violação a um princípio constitucional, que eu até coloco no livro, eu escrevi um capítulo sobre os princípios constitucionais da Seguridade Social. Um desses princípios é o princípio da proteção social. Ora, certo. Esses benefícios assistenciais, eles visam garantir a proteção social das pessoas, dos hipossuficientes, das pessoas que estão em vulnerabilidade social. Não tem sentido, então, instituir uma renda passada de 2 anos atrás que não reflete a situação atual do segurado, do beneficiário. Ele não reflete a situação atual. Então, essa renda só tem sentido quando ela reflete a situação atual. Então, eu posso ter uma pessoa que eventualmente é vulnerável, é uma pessoa que está em necessidade social, mesmo há 2 anos atrás, ela tendo uma renda um pouco acima desse corte que foi feito, né? Então, esse é um ponto emblemático que aí eu entendo que é um caso possível de eventual judicialização. Né? Concordo também. Justamente que, claro, vai ter que comprovar que recebeu acima de 2018, mas que no momento atual, e aí eu até defendo, que momento é esse? Eu defendo que tem que ser em março de 2020. Por que março de 2020? Porque foi quando foi decretado o estado de calamidade pública pelo decreto legislativo 6 de 2020. Esse decreto, ele reconheceu o estado de calamidade pública. Né? Isso. Então, eu entendo que dali, eu entendo que nessa competência, doutora, é que tem que se comprovar que o segurado de que o segurado tinha uma renda de até 3 salários mínimos, a renda da família, ou até meio salário mínimo, a renda per capita, mesmo, eventualmente, há 2 anos atrás, ele tendo recebido mais do que o limite de isenção do imposto de renda. E aqui é uma questão interessante que eu trago, doutora. Eu fiz essa crítica, escrevi sobre esse artigo, tão logo veio a Lei 13.982. Aí o que aconteceu? O Senado fez um outro projeto de lei, que virou lei, que é a 13.998. E nesse projeto, doutora, essa lei revogava esse requisito. Revogava esse requisito, ou seja, corrigia a lei. Acatava. Fazia essas adequações. Fazia essas adequações. Ocorre que, infelizmente, o nosso presidente da República vetou esse dispositivo, que revogava esse dispositivo legal. Esse requisito, né? E aí, infelizmente, mantivemos a lei, a meu ver, com esse equívoco. Eu passo para vocês o seguinte, tem o prazo da derrubada do veto. Eu estou acompanhando esse procedimento. O prazo da derrubada do veto vai até o dia 14 de junho, doutora. Há uma possibilidade eventual dos nossos congressistas derrubarem esse veto. Qual foi o grande problema com esse veto? O problema, doutora, é que com esse veto a consequência foi drástica. Porque com o veto feito pelo presidente, a norma, que era mais benéfica, ficou mais gravosa. Por uma seguinte razão. Quando o Senado e a Câmara aprovaram essa revogação dessa renda de 2018, eles colocaram outro critério. Qual critério? Eles substituíram a renda de 2018 pela necessidade da renda de 2020. Ou seja, esses R$ 28.559,70, que é o limite do imposto de renda, ao invés de se comprovar em 2018, tinha que ser comprovado em 2020. E aí ele dizia mais,
Se em 2020 o segurado ganhou mais do que 28.559,70, ele teria que devolver o valor do auxílio emergencial no imposto de renda de 2021. O que o presidente fez? Ele vetou o dispositivo que revogava a lei de 2018, mas não vetou o dispositivo que mandava devolver em 2021. Então, o que acontece agora? Agora o beneficiário vai ter que, até agora, se não derrubar o veto, ele vai ter que comprovar que em 2018 ele tinha uma renda de até 28.559,70, certo? Certo. Beleza. Com o equívoco, as críticas que eu acabei de fazer. Ocorre que, além disso, se ele for diligente e conseguir se recuperar nessa crise, voltou a trabalhar, conseguiu se manter e conseguiu, ao longo do ano de 2020, ganhar mais de 28.559,70, tinha na lei 13.982, entendeu? E esse requisito só foi colocado na lei nova, na 13.998, porque o Congresso havia revogado o requisito de 2018. Então a norma ficou mais gravosa. Eu até defendo nesse artigo também que um outro princípio, que é o princípio da irrepetibilidade, que esse segurado, esse beneficiário, não tem que devolver o valor em 2021. Eu não posso penalizar um beneficiário que conseguiu, por força própria, sair dessa crise. Na época da pandemia, em março de 2020, ele preenchia todos os requisitos, ele estava de boa fé, ele preencheu todos os requisitos no momento da concessão, ele não tem que devolver. Tem um princípio da irrepetibilidade. Então, vamos... são questões... Até estranho, né, doutor, se falar vai devolver. Até parece, então, a pessoa fala, bom, não vou fazer pro mole, porque eu não posso ganhar mais do que esse valor, porque senão eu vou ter que devolver. Ou eu vou acabar ocultando para que ninguém fique sabendo. É até meio perigoso essa questão aí. Ficou ruim mesmo. Pois é. Então, é aí que a gente vê que a gente precisa analisar globalmente o estatuto normativo, porque um veto desse acaba gerando esses problemas. Então, eu defendo o seguinte: afasta apenas a aplicação, no caso concreto, desse requisito de 2018, desde que comprovado que o segurado, no momento da pandemia, em março de 2020, estava em situação de vulnerabilidade social, e aplica-se o requisito da renda de meio salário mínimo per capita ou até 3 salários mínimos em março de 2020. Ele vai ter que comprovar naquele momento. Não importa se há 2 anos atrás ele ganhou um pouco mais do que a isenção de imposto de renda. Pronto. Só que não está dessa forma, né? Então essa é uma crítica, e isso só se resolve judicialmente, porque, como a gente falou aqui, são teses jurídicas que envolvem 2 princípios constitucionais, o da proteção social e o princípio da irrepetibilidade, e agora com um agravante, porque com o veto do presidente, ainda vai ter que devolver em 2021, se ele, ao longo de 2020, ganhar mais, e com todos esses problemas que a doutora colocou. E aí ele pode, eventualmente, fazer um corpo mole, ou, enfim, infelizmente, né? Aquelas situações que a norma acaba, ao invés de buscar resolver o problema, acaba criando mais problemas. Né? Porque quando a gente fala judicialização, o ideal seria a gente não estar falando de judicialização. Né? O ideal seria a gente estar só elogiando a lei e falando o que a gente falou no início. Olha, entrem no aplicativo, entrem no site, vocês vão resolver isso sem nenhum problema. Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo. Inclusive, não sei se a doutora viu, passou agora no Fantástico, pessoas indevidas, traficantes, pessoas que moram, foragidos da justiça, pessoas que moram em outros países, como em Portugal, recebendo o benefício que não tem direito. Né? Então, muita gente falando isso, né, doutor? Indignado, né? Exatamente. Enquanto outras pessoas que preenchem os requisitos, como, por exemplo, nessa situação, né, só porque tem um requisito que precisa de uma interpretação conforme a Constituição, mas está comprovadamente em situação de vulnerabilidade social, não vai ter direito. Então, essas são as questões. Essa é uma questão muito importante que eu queria pontuar,
É porque importante mesmo. e outra coisa, doutora, eu falei muito sobre isso no curso, né? E eu falei também, eu acho que nessa onda tecnológica, e eu sempre falo isso, né? Eu acho que a pandemia, ela empurrou o avanço tecnológico, né? Isso. Aquela pessoa que Nossa, estava meio empurrou. retraído, eu não quero comprar online, eu prefiro ir ver o produto, agora ele teve que comprar online, Não, agora né? tem que acreditar e pronto. E vai Tem que comprar, vai acreditar, ganhar. Exato. exatamente. Então, assim, e nessa onda tecnológica, eu acabei entrando também num projeto que eu já queria fazer, que é um podcast Ah, previdenciário. que Eu fiz uma bacana. pesquisa e eu senti falta, não vi um podcast voltado ao direito previdenciário, e já temos, né? Ele se Olha aí, chama, fica então mais essa dica então ele, para gente, ele né? se chama Previdenciário na Taça, né? Já está nas principais plataformas, nos tocadores, no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. É uma parceria que eu fiz com a JusVox, então já tem o primeiro episódio que já está no ar, que é justamente Corona Voucher em tempos de pandemia. Então, quem Olha que quiser bacana. acompanhar, por favor, assista, nos dê Vou um assistir feedback. sim, com certeza. E é semanal, toda quinta-feira vai sair. E amanhã, exatamente, amanhã na quinta-feira, já vai sair o segundo episódio, que vai ser Auxílio Doença e a Telemedicina. Então, Olha que bacana. Quero é, assistir, porque essa área é uma área que eu gosto bastante também. Que então bacana. é bem Depois eu bacana, vou então, pegar certinho para a gente passar para os advogados, né? Para aqueles, bacana. como é que é? É previdenciário Taça. na taça. Na Bacana, taça. bacana. Né? Eu até Deixa eu já te fazer explico uma lá o nome e pergunta. tudo. Pois não, Vou doutora. até aqui, vamos responder um pouquinho, daqui a pouquinho cai aqui, olha. Alguém está perguntando, então, esse veto do presidente vai contra a Constituição? Se for inconstitucional, há como revogar? Então, eu entendo que esse veto, É, veja, eu entendo que esse veto é alvo de muitas críticas. Como eu certo. falei, esse requisito de 2018, se você perguntar, ele é inconstitucional? Não, inconstitucional ele não é, porque veja, se uma pessoa ganhou R$ 200 mil em 2018, me parece razoável que não tenha direito ao Corona Voucher, porque não está em situação de vulnerabilidade social. É Uhum. justo você defender que pode ter, inclusive, dinheiro guardado, que tem uma renda e tudo mais. Agora, o que eu entendo é que esse requisito da renda de 2018, ele precisa de uma interpretação conforme a Constituição. É preciso, Certo. sim, uma interpretação conforme a Constituição. Eu acho equivocado o veto. Eu acho, Certo. sim, que é possível, mesmo que esse veto seja mantido, não seja derrubado pelo Congresso, como eu falei, o prazo para derrubar vai até agora, o dia 14 de junho, mesmo que esse Uhum. veto seja mantido, é possível que você busque judicialmente uma interpretação conforme a Constituição para esse dispositivo, aplicando a tese de que a renda tem que ser uma renda atual e não uma renda passada de 2 anos Isso. atrás. Uhum. E aí, se ele comprovar que a renda é de até meio salário mínimo per capita e até 3 salários mínimos da família e que está em situação de vulnerabilidade social e preenche os demais requisitos, eu entendo que faz sim jus ao benefício. Tem alguma decisão ou algum processo já dessa natureza? Você já conseguiu ver ou ainda não? Sabe se já chegou, algum Está tendo advogado já entrou? já Hã? tem, pelo menos aqui em Florianópolis, está tendo várias ações referente ao tema. Eu ainda não Certo. peguei nenhum, pelo menos não peguei, não vi nenhum, nem não tive conhecimento Uhum. de nenhum sobre essa tese específica, né? Então, porque é também muito novo, né? Ainda demora, às Sim, vezes, um sim, pouquinho até a gente chegar né, a uma resposta. Uma outra isso. pergunta que fizeram aqui, doutora, até Hum, aproveitando, claro. um homem chefe de família, uma família monoparental, por exemplo, né? Então, que seria o pai e os filhos, tem direito a 2 cotas emergencial pela E ausência. essa é outra questão polêmica também, doutora, porque a Lei 13.982, ela colocou que apenas as mães solo, as mulheres, chefes de Uhum. família monoparental, têm direito à cota dobrada de R$ 1.200. Ah, O e o princípio da presidente, igualdade. pois é, o presidente vetou, e olha as razões do veto. As razões do veto são, no mínimo,
discutíveis, para não dizer outros argumentos, né? Não. Ele vetou dizendo o seguinte, olha, aí o que é... Vou explicar o veto. A Lei 13.998, o Congresso aprovou essa nova lei, colocando a pessoa chefe de família monoparental, justamente para aplicar o princípio da igualdade e o homem também ter direito. Só que ele vetou esse dispositivo também, foram vários vetos, tá? E ele vetou alegando o seguinte, olha, estou vetando porque o homem pode, de má fé, fraudar, dizer que que é chefe de família e vai prejudicar a mãe que não vai receber o benefício. Né? Ou seja, presumiu a má fé do beneficiário. No Estado democrático de direito, a má fé não pode ser presumida, não tem pode que ser ser comprovada. Né? Exatamente. Então, assim, essas foram as razões do veto. E, mais uma vez, eu entendo inadequado esse veto. Esse veto, a meu ver, viola o artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Eu falei no podcast, inclusive, doutora, 2 decisões do Supremo que falam sobre o princípio da igualdade para defender que o homem chefe de família monoparental também tem direito. É claro que, na prática, a grande maioria são mulheres solo, e não pais solo. Mas eu dei até um exemplo no podcast e coloquei também no artigo. Vamos pegar um viúvo, que ele não está em união estável e não casou novamente, ele tem 2 filhos pequenos, e ele que sustenta a família. E ele recebe até menos de 3 salários mínimos, ou está desempregado. A meu ver, pelo princípio da igualdade, ele tem sim direito à cota dobrada. Mas a Caixa e a Dataprev e o Ministério da Economia, ele só vai receber apenas uma cota de R$600 por 3 meses. E talvez ele fosse ter que entrar para judicializar esse caso também, né? Para que seja aplicado o princípio da igualdade e ele poder receber. Exatamente. Isso seria um outro caso de judicialização. Para que ele possa receber a cota dobrada durante esses 3 meses. Eu acredito que se levar adiante, vai conseguir, porque hoje em dia a gente não entender, né, não aplicar o princípio da igualdade é complicado, né? Uma coisa bem ali clara da Constituição e as interpretações da lei, ela tem que trazer isso daí. Mais uma pergunta que foi feita, doutora, acho que talvez essa que você já tenha respondido, mas eu vou perguntar de novo, que é: o auxílio emergencial, ele pode ser acumulado com Bolsa Família? Então, atualmente não pode, mas a Lei 13.998, como é que é atualmente? Se a família está recebendo um Bolsa Família, ela substitui o Bolsa Família pelo auxílio se ele for mais vantajoso. Substitui automaticamente. Certo. Recebe o auxílio pelos 3 meses, depois volta a receber o Bolsa Família. O projeto que foi aprovado pelo Congresso, da Lei 13.998, permitia que aquela família que recebesse um auxílio, recebesse mais um Bolsa Família. Porque o máximo de auxílio emergencial por núcleo familiar, no máximo 2. Tá? Então, aquela família que recebesse um, poderia acumular com mais um Bolsa Família. Ocorre que, de novo, o presidente da República vetou esse dispositivo. Tá? Vetou novamente. Ou seja, não pode, do jeito que está agora, a não ser que o Congresso derrube o veto, né, não vai poder acumular com o Bolsa Família, mesmo que aquela família só receba um auxílio emergencial. É bem interessante isso aí, porque seria uma situação também que eu acho que esse veto não foi lá. Aí o argumento agora desse veto, o argumento desse veto foi que não pode criar despesa pública sem a prévia fonte de custeio, ou seja, um argumento mais econômico, né? Mas, como eu havia salientado, o Congresso, doutora, fez esse projeto de lei para aclarar muitas coisas, para corrigir alguns pontos polêmicos da Lei 13.982, mas, infelizmente, muitos pontos foram vetados. A única coisa que passou efetivamente dessa Lei 13.998 foi permitir que as mães adolescentes recebessem o benefício, porque elas não tinham direito. Né? Então, se elas tiverem menos de 18 anos, até porque elas são emancipadas com, muitas vezes, né? Com casamento, né? Isso. Sim, se tiver casamento. Sim.
Exatamente, mas nem isso. Mas mesmo né? se ela não tiver casamento, se ela estiver solteira ali, o fato Mesmo dela se ela ser não tiver mãe... casamento, o fato dela ser mãe adolescente, ela agora, com a Lei 13.998, ela tem direito. Porque antes ela não tinha. Então, foi uma das poucas coisas que o presidente não vetou, foi esse ponto. Certo. E, assim, algumas pessoas sempre questionam esse fato que a gente estava conversando, que foi essa denúncia que saiu no Fantástico, e acho que teve até uma conversa aqui também, uma das pessoas falou, olha, fui lá pegar né, me inscrever e tinha usado meu CPF, e ela não está conseguindo resolver o problema. E a outra questão é a fraude mesmo, doutor, que me preocupa. Muitas pessoas autônomas que a gente sabe que tem um rendimento superior a esse valor, que não declarava imposto de renda, ou seja, né, infelizmente acabam utilizando dessa informalidade para estar recebendo esse valor. O senhor acha que vai ter alguma situação depois de questionar, de ir atrás disso, e se essa pessoa fraudou, ela ter que devolver? Sim, sim, com Porque, certeza. Se apesar da... fraudou, se fraudou, vai ter que devolver o valor, se comprovar que estava de má fé, que não estava em situação de vulnerabilidade social, né? Vai ter que devolver, pode inclusive responder também por crime, tá? Perante a Justiça Federal. Então, as consequências vão desde consequências administrativas e cíveis, a devolução do valor, como consequências criminais. É claro que aí, né, doutora, a gente vai precisar das instituições atuando, né, para que possam detectar essas situações. Não né? vai ser fácil, mas não vai ser precisar, fácil. né, Pela previsão, atualmente, mais de 50 milhões de pessoas já receberam benefício. Nossa, muita gente. São muitas pessoas. Então o que a gente faz, o que a gente verifica é essa questão. Né? A gente verifica essa situação que faltam ainda milhões de pessoas receberem o benefício e, na contramão, infelizmente, muitas pessoas que não tinham direito recebendo o benefício. Infelizmente, né? É uma coisa que faz parte, que a gente tem que mudar, uma questão cultural, né, doutor? Isso ainda vai um chãozinho aí para a gente mudar, mas temos que batalhar e temos que mostrar que as pessoas que fraudaram realmente, elas não vão poder estar beneficiadas aí pelos princípios que nós temos até da irrepetibilidade, né, que seria não devolução. Fraudou, tem que devolver. Exato. E uma outra coisa que eu já queria, que eu sei que acho que vai cair daqui a pouquinho, mas já fazendo aqui para saber um pouquinho que você está falando, né, sobre telemedicina, o questionamento é sobre o médico na previdência, né? Ou seja, quando ele vai fazer o trabalho, o paciente, a avaliação do paciente na área previdenciária. Foi nesse sentido que você estava trabalhando a questão da telemedicina. Isso. Na verdade, já há uma lei prevendo a possibilidade da telemedicina como uso emergencial nesse período da pandemia. O SUS já está utilizando, né, em várias cidades. Isso é uma ferramenta importante. O que a gente está discutindo agora, isso não está previsto na lei, logicamente, mas não há vedação, mas não está sendo utilizado ainda completamente, mas já está em vias de análise, é a possibilidade de usar isso nos benefícios previdenciários, ou no INSS ou nas perícias. O INSS não está utilizando ainda. O que ele está fazendo é a perícia indireta atualmente. As agências estão fechadas e ele está usando análise dos documentos. Ele está analisando os documentos que são os atestados trazidos pelo segurado, que é o que a gente chama de perícia indireta. Isso. Né? Então, eu até acho, doutor, e aqui é uma opinião minha, há muitas cidades do interior, principalmente interiores pequenos, que às vezes, muitas delas não têm médicos peritos do INSS. Para fazer a perícia, eles vão ter que ir em outro local, se deslocar. Muitos não têm condições disso. As perícias, às vezes, demoram a serem realizadas. Então, eu entendo que, do ponto de vista jurídico, essas perícias, é claro, a depender da situação,
Há alguns casos específicos que precisa da presença do exame físico, né? Mas alguns outros, desde que o próprio perito entenda a possibilidade de se fazer eventualmente por telemedicina. Claro que há também o problema da internet, mas aí é mais fácil o INSS fazer um convênio, por exemplo, com uma prefeitura, porque a começou a travar de novo. Ao invés de andar 100 quilômetros para a cidade mais próxima, ele basta ir até a prefeitura e fazer uma conferência com o médico perito do INSS. Então, eu acho que tem muito a se ganhar para o avanço. Como eu falei, o mundo vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu acho que nós vamos sair daí dessa situação bem diferente. Todo mundo vai aprender um pouco mais. A gente está vendo isso também na questão das audiências também, né? Isso, as audiências por videoconferência. Isso. Assim, de um lado, vocês estarem acostumarem, né, de estar vendo uma sustentação oral ou até mesmo uma situação ali de uma audiência, né, como que vai ser a testemunha, a gente está discutindo muito isso daí, como você vai pegar o depoimento do autor e réu para que não haja inversão. Enfim, eu acho que o mundo vai ser diferente depois dessa situação. E todos nós teremos que aprender um pouco mais de tecnologia, né? Com certeza. E repensar também esses princípios constitucionais para que eles sejam aplicados em todos esses momentos que nós estamos vivendo hoje. É muito importante essa análise que você fez sobre esse veto, né? Para que, vamos ver se vai ser derrubado, mas se não acaba aumentando mais o número de processos para que possa garantir o direito do cidadão. Mas, doutor, eu estou com medo de cair essa live, né? Eu peço perdão aí pela confusão que deu. Tranquilo. Tive que trocar o lugar da Sheila. Mas foi ótimo, doutor. Acho que foi ótimo. Foi muito bacana. Fluiu bem, assim. Foi bem bacana. Gostei bastante. Eu achei excelente, porque é um tema que, independentemente de você trabalhar na área ou não, é uma coisa que todo mundo pergunta. E a gente sempre tem contato com pessoas que precisam e que querem fazer uso. E a gente fica, ai meu Deus, o que será? Aprendi. É um excelente professor. Já tinha mostrado isso quando veio no Conjure, né? Isso, nós tivemos... E espero quanto antes a gente poder retomar, né? Porque foi uma multidão de gente, né? 2.500 pessoas, nós já estamos com um projeto bacana agora, vamos ver se a gente consegue implementar. Nós estamos pensando em fazer um Conjure online. Que bacana. E aí eu vou convidá-lo, né? A gente quer atingir aí um público de 4.000, 5.000 alunos, advogados, nós vamos fazer um projeto bem grande. Que legal, me coloca à disposição. Vou te ligar, pedir lá, preciso da sua ajuda para vir aqui. Tá os combinado. alunos realmente adoraram, o seu livro é excelente, eu acho que é um livro que não só os advogados, mas alunos que estão indo para pós-graduação, até faculdades que têm, usam o seu livro, né? Então, é muito importante, nós deixamos um na UAB, que é livro de consulta de muitos advogados que vão até lá na nossa sede, nas salas. Que bacana, então, eu só tenho que te agradecer pela sua participação na Rifa do Bem, né? Quem estiver ouvindo, entra lá no nosso site da UAB. Aqui o livro, ó. Olha que bacana. É isso aí, ó. Esse é o livro. Curso Prático de Direito Previdenciário, né? Isso. Não deixe de Direito e Processo Previdenciário. Isso, Direito e Processo Previdenciário. Exatamente. Então, não deixe de adquirir a rifa. Quem não for sorteado, a rifa acho que é R$10 só, é um valor baixo, mas vai fazer um bem enorme, né? Com e certeza. Quem não for sorteado pode comprar, né, doutor? Com certeza. De contas... É isso aí. Afinal de contas, o ganhar é uma mera consequência. O importante é ajudar. Né? Exatamente. Acho que isso aqui é bacana. É isso aí. Doutor, eu queria então que você colocasse, deixasse ali a palavra para falar os pontos mais importantes, sua visão que você tem, enfim, mais 5 minutinhos ali, para que possa deixar sua mensagem para todos os advogados. Maravilha. É sempre uma alegria estar falando para o pessoal de Maringá. Há 5 anos eu vou para Maringá, mais de uma vez por ano, porque o nosso curso é um sucesso aí em Maringá, com a Escola da Magistratura, com a OAB. São sempre turmas cheias, eu adoro a cidade, eu tenho grandes amigos aí na cidade, eu gosto muito de Maringá, né? Eu até brinco, doutora, que pena que eu fui conhecer Maringá antes de uma oportunidade que eu tive de ir trabalhar em Maringá. Eu poderia ter removido para Maringá quando eu estava em Curitiba, quando eu estava no Paraná, mas acabei não indo. Mas, olha, eu sempre falo que Maringá é uma cidade muito boa e se tivesse praia,
seria a melhor cidade do Brasil, sem Nossa, sombra de concordo. dúvidas. Né? Concordo. Sem sombra de dúvida. Mas como não tem praia, eu digo que Florianópolis é um pouco melhor. Mas apenas por uma questão natural, né? Das nossas praias, que nós temos mais de 100 praias do mar, aqui em né? Floripa. Mas eu gosto muito de Maringá, então para mim é muito legal a gente poder passar essas questões para os advogados, para a gente poder falar para os advogados, né? Tá me ouvindo? Não, Quase voltou? caindo. Tá quase caindo. Mas Voltou. voltou. Então, eu faço esse curso em várias cidades do Brasil e eu percebo que Maringá é muito engajado. A OAB, ela busca qualificar os seus advogados e isso é muito bacana, né? Porque advogado qualificado é justiça bem feita, né? Com É certeza. justiça concedida, é justiça efetiva, né? É. Eu acho que a qualificação da justiça da cidade passa muito pelo seu corpo docente, pelos advogados, não só o corpo docente, se tiver uma faculdade. Maringá tem a UEM, que é uma referência, mas passa muito pelos seus advogados, né? Porque você tendo bons advogados, você eleva o nível da jurisdição. E isso é muito bacana. Então, e esse momento eu quero tem sido parabenizar especial para isso, né? Isso, exatamente. Então, quero parabenizar a inovação, as atitudes do bem como essa. Me coloco à disposição para qualquer desses projetos dessa natureza, com o júri online. E o que eu puder ajudar, me inclua sempre nessa corrente do bem. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos fazer o seu curso online, né? Que ele já é um sucesso. Vamos pensar mais para frente, estar fazendo o teu curso, que é muito importante também. Sim, claro, para que como você disse, que os advogados estejam cada vez mais qualificados para que possa ajudar a sociedade, né? E só nos qualificando que a gente muda a jurisprudência. Né, enfim, fazendo justiça. Muito obrigada, doutor Leonardo. Eu agradeço a todo mundo que ficou. Desculpa aí pelo transtorno, por essa queda que está tendo. Mas eu vou encerrar para que a gente possa, então, gravar e deixar no IGVTV. Perfeito, então. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Tudo de bom. E nos vemos em breve. Com certeza. Foi um grande prazer revê-la e falar contigo. Um abraço. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.